sentir demais faz com que a gente comece a ter medo de nos relacionar. E isso frequentemente faz com que cada vez mais a gente se afaste das pessoas. Porque da mesma forma que nós borderlines, querendo ou não, sentimos alegria, euforia, felicidade em um volume muito mais alto do que as outras pessoas neurotípicas, nós também temos em sentir dor, angústia, desespero em um volume muito mais alto. Em muitas fases da minha vida, eu coloquei na minha cabeça de que eu não precisaria assim tanto das pessoas como a maior parte das pessoas precisa, que eu não precisaria tanto assim da minha família como a maior parte das pessoas precisa, que eu não precisaria ter tantos amigos como a maior parte das pessoas tem. E é muito louco eu parar para me deparar com essas diversas fases hoje, tendo consciência do transtorno, porque eu criei, e muitas pessoas criam, muitos borderlines criam, e outros transtornos também, na própria mente, de que nós não precisamos tanto assim da vida em sociedade para sermos felizes, para vivermos uma vida de gratificação, para vivermos uma vida que vale a pena. E o que eu não sabia nessas diversas fases que eu vivenciei e que muitos vivenciam é que isso é só mais um mecanismo de defesa do nosso cérebro buscando proteção, buscando segurança. E isso é péssimo, porque a gente precisa das pessoas. A gente precisa das pessoas para ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida conectado. A gente precisa das pessoas não só para a nossa vida pessoal, mas para a nossa vida profissional, porque ninguém constrói nada de larga escala sozinho. Obviamente existem, muitos empregos hoje nos quais one business person, no qual a pessoa trabalha por si só e só ela consegue dar conta do trabalho, mas para ser feliz na nossa integralidade, no nosso âmago em ser, é necessário que a gente tenha o outro, é necessário que a gente tenha a quem conviver conosco, é necessário que a gente tenha a quem nos espelharmos, ou então a quem nós convivermos para que a gente possa afirmar aquilo que de fato a gente é, e não simplesmente o que a gente pensa que a gente é. É meio louco eu explicar sobre isso, mas nós precisamos do outro para que nós, principalmente borderlines que temos já uma dificuldade muito grande com a autoimagem, tenhamos uma referência de nós mesmos, que a gente possa se reafirmar como pessoa, de que a gente possa identificar: isso sou eu, isso aqui não sou eu. Essa crítica para mim é válida e essa não é. Esse pensamento para mim realmente está de acordo com as minhas virtudes e meus valores, e esse não está. E sem o outro, para uma pessoa neurotípica, já é difícil conseguir ter uma imagem de si só, de si mesmo. Agora, para o borderline, isso é crucial. É crucial, principalmente pelo fator validação. Por conta da organização borderline, nós já temos uma dificuldade muito maior em entendermos onde a gente está certo e onde a gente está errado, efetivamente. E agora imagina isso sem o outro, para que de fato, por mais que doa, possa nos dizer e nos afirmar quais padrões de comportamentos nossos estão sendo bacanas, estão sendo validados e quais não. E como eu disse, por muito tempo eu coloquei na minha cabeça de que eu não precisava de ninguém, de que eu conseguiria ter uma vida tranquila, feliz, fazendo as coisas sozinho, tendo minha rotina sozinho, trabalhando sozinho, e que assim eu estaria talvez protegido, de sentir qualquer coisa, de estar sendo submisso a qualquer situação a qual eu precisasse abaixar a cabeça, por exemplo, um trabalho CLT, e engolir sapo, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ser subordinado. Isso hoje eu tenho plena consciência. Tudo o que eu fazia do meu dia
quando eu estava em um emprego de subordinação, era buscar validação, era caçar pelo em ovo para que eu não fosse retalhado, para que eu não recebesse críticas, para que eu não fosse humilhado de certa forma, pelo menos dessa maneira, como eu via boa parte das retaliações ou então das críticas construtivas ou não que eu recebia, como uma humilhação, como não algo a que eu pudesse me apoiar e me espelhar para crescer, algo que eu pudesse usar de novo como algo construtivo para o meu âmago, para o meu ser, para a minha construção profissional ou mesmo pessoal. Mas boa parte dessas questões eu via muito como críticas. E a gente tem que aprender a, antes de tudo, aceitar o sentimento que vem com essas situações. Porque a gente não vai passar a sentir menos do que as outras pessoas. A gente sempre vai sentir mais. E isso é para a vida inteira, não tem volta, né? Nós nascemos assim, nós fomos condicionados assim nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, e não dá para mudar. O que a gente precisa fazer é ter coragem de enfrentar esse sentimento. O sentimento de angústia, que é muito maior quando a gente for apresentar uma palestra, quando a gente for apresentar algum projeto em uma reunião de trabalho, quando a gente for falar em público com a nossa família, em alguma reunião de família e se expor muito mais. Entender que com as nossas amizades, com a nossa família, a gente vai ter um volume aumentado também para qualquer crítica, para qualquer microexpressão facial que a gente julgue ali talvez como invalidante, que a gente julgue como agressiva, que a gente julgue como hostil. A gente vai sentir sempre em um volume muito mais aumentado. E não dá para mudar. De novo, nós nascemos assim. E o que a gente não deve fazer é se enclausular. O que a gente não deve fazer é achar que o mundo é mal por conta disso. Somos nós os diferentes, somos nós que sentimos demais e cabe também a nós aceitarmos essa condição e, de novo, aprendermos a lidar com esse volume muito mais alto. Eu criei diversos rituais nos últimos anos para cá, para que eu pudesse me observar de fora, em terceira pessoa, em toda situação a qual eu me sentisse hostilizado, a qual eu sentisse muita raiva, a qual eu sentisse algum medo de invalidação. Eu sempre precisei disso, na realidade, mas a diferença é que antes eu não tinha nome, eu não tinha como nomear, não reconhecia esses padrões, para que de fato eu pudesse entender como eu funciono, para então eu poder dar a cara a tapa, para entender que sim, eu ouço tudo, eu sinto tudo em uma intensidade muito maior e que sou eu quem devo, a partir disso, aprender a manejar o meu cérebro, aprender a manejar essas situações, porque o mundo não vai parar porque nós sentimos mais. O mundo não vai nos tratar com mais sensibilidade, com mais empatia, com mais diferença em relação às outras pessoas. O mundo é como ele é. E se a gente é diferente, que a gente aprenda e se acostume a sentir tudo em um volume muito mais alto, porque é o que de fato nós estamos fadados. Eu não quero ser repetitivo, mas não sei se a mensagem também ficou tão clara. Enquanto você não aprender, enquanto nós não aprendermos a sentir tudo, mesmo no volume alto, enquanto nós não nos acostumarmos a isso, nós continuaremos a nos colocar como vítimas. E pior, nós continuaremos sendo vítimas dos nossos próprios sentimentos. Nós continuaremos sendo vítimas das situações as quais fazem parte do dia a dia, fazem parte da vida humana em sociedade e as quais a gente não pode evitar, as quais a gente não deve evitar e as quais a gente não deve se ausentar simplesmente por medo. Então aceite que a gente não vai mudar,
Aceite que nós estamos inseridos no mundo desta maneira, que é a forma borderline de ser, e que ou a gente aprende a se regular com ajuda profissional, ou a gente aprende a se regular pelos processos de respiração, com a respiração diafragmática, em situações as quais forem gatilho e a gente não conseguir fugir daquele momento, daquela pegadinha que o nosso cérebro nos faz acreditar que algo tem um volume muito maior do que de fato está acontecendo, de que aquela situação parece uma explosão, que parece algo muito maior do que de fato é, mas que na verdade é o nosso cérebro só fazendo tempestade em copo d'água. Então, procure um profissional para aprender a controlar a sua própria mente, para que você consiga expor determinadas questões, para que você consiga expor determinados medos, determinadas angústias, determinados desesperos, para que você consiga então retomar o controle da sua vida e não mais ser refém do que você sente. Curta e se inscreva no canal, deixe o seu comentário para que esse vídeo atinja mais pessoas e até a próxima.